e escrito, não reconheceremos a soberania de nenhum país na região. E se eles tentarem, nós os mataremos, sequestraremos o líder deles, nós os atacaremos sem provocação. E os russos enviaram uma carta primeiro dizendo, nós gostaríamos de conversar sobre este assunto. Se não for possível discutir isso, aqui estão os pontos que gostaríamos de abordar. Queremos tentar negociar. Se não pudermos negociar, poderá haver ação militar. Os russos fizeram tudo o que puderam para encontrar uma solução diplomática. E nós dissemos, esqueçam, não estamos a falar, estamos simplesmente a dizer a todos na região, não na nossa fronteira. Não importa se estão a 1.300 milhas, não importa a distância. Groenlândia, o que for, é nossa. E está além de qualquer contradição. Ah, sim, com certeza. Não, é realmente a credibilidade é algo que não é fácil de comprar. Mas isso é com certeza fácil de perder. E o que temos observado aqui é que toda e qualquer credibilidade que a administração Trump possuía, especialmente no que diz respeito à Rússia, eu acho que isso vai ter consequências muito sérias. Não só isso tem o potencial de realmente escalar para uma guerra armada entre os Estados Unidos e a Rússia. Bem, muita coisa vai depender, que não é apenas que os Estados Unidos piratearam esses navios, mas agora, há 10 dias, há 11 dias, os Estados Unidos tentaram matar Vladimir Putin ao fornecer os dados de mira e as informações que foram utilizadas, que foram inseridas nos drones que os ucranianos lançaram contra a residência oficial de Putin. E há até algumas indicações de que Putin pode ter dito a Trump, sim, estarei aqui, estarei neste local, né? Mas depois foi para outro lugar que eles usaram isso como um teste para talvez reforçar a ideia de que os Estados Unidos não são de forma alguma um intermediário honesto. Na verdade, eles usarão as informações que lhes fornecemos contra nós. Bem, com base no que eles fizeram com o Irã, sabe? Com base no que eles fizeram no passado, você tem que presumir que estão sempre tramando fazer algo contra você, sabe? Essa história toda dos petroleiros agora também. É como se estivéssemos dizendo às pessoas, vocês não podem fazer negócios se não só não reconhecemos sua soberania, vocês não podem fazer negócios com a Rússia ou a China. Estamos a dizer a nações soberanas, né, não podem fazer negócios. Trump disse. Uma das coisas a Venezuela só vai comprar produtos americanos. Não é que nós nem produzimos assim tantas coisas hoje em dia. Mas nós estamos, e eles vão fazer isso. Então agora estão a dizer, né, nós mandamos a Venezuela e eles só vão comprar o que queremos. Eles vão vender a quem quisermos. Ainda não sei. Não ouvi Venezuela. Eu não sei se a Venezuela está de acordo com isso. Essa é a alegação dos Estados Unidos. Mas eles estão dizendo isso para toda a região. Pois é. Que o Brasil, o Chile, todos vocês vocês só podem comprar de quem nós mandamos. Vocês só podem vender para quem nós mandamos. E pronto. Quer dizer, ele basicamente se declarou o imperador. Sim. Estão chamando de doutrina Monroe, e eu acho que está certo. Que, sabe, as pessoas não compreendem que a doutrina Monroe era, em sua essência, uma doutrina que não só exigia que as potências coloniais europeias não interferissem no hemisfério ocidental, mas também que essa interferência era definida como o fato de que a Europa não poderia, a partir daquele momento, vir para as Américas, tomar um território e declará-lo como seu, sujeitando ao seu governo, ao seu estilo particular de governo. Isso, foi aí que o presidente Monroe traçou a linha em 1823. Mas nesse mesmo contexto ele também disse, olha, os Estados Unidos não vão interferir, como no caso do México. O México foi uma colônia espanhola até o ano de 1810 e os Estados Unidos não interferiram nessa situação até que, por iniciativa própria, em 1846, o então presidente Polk, James K. Polk, decidiu, queremos tomar o Texas e os outros territórios que o México possui, ao norte do Rio Grande. E nós provocamos uma guerra com o México. Então começamos a agir da mesma forma que as potências europeias agiam como intrusos coloniais. Mas em nenhum momento a doutrina Monroe disse que os Estados Unidos eram o único árbitro final de quem podia falar com quem na América Central, do Sul, Canadá ou México. Bem, sabe, então neste caso a Venezuela escolheu ter relações com os chineses, com os russos, com o Irã, certo? Mas nenhum desses três países estava vindo à Venezuela dizendo,
este é o tipo de governo que você tem que ter. Você vai ter que seguir o nosso modelo. Não, de jeito nenhum. Então, esta é a doutrina Monroe. Eu acho que essencialmente morreu em 1846. Desde então tem sido a doutrina Polk, ou agora podemos chamá-la de doutrina Donro. É uma baseada em dominação e violação do direito internacional. Bem, vou dizer isto, se os Estados Unidos estão a dizer à China, nós temos o direito de regular as vossas relações com Taiwan, mesmo que, na verdade, reconheçamos Taiwan oficialmente como parte da China, não é? Se estamos a dizer à Rússia o que é que ela pode e o que é que não pode fazer no Mar Negro, ou mesmo na sua fronteira e dentro da sua própria profundidade estratégica. De certa forma, a doutrina Donro, ou a doutrina neoconservadora dos Estados Unidos, acaba por se aplicar a todo o mundo. Ou seja, se estamos a dizer que não se pode fazer isto ou aquilo no Estreito de Taiwan em relação à China ou no Mar da China Meridional, se as Filipinas, a China e o Japão têm alguma divergência, existem tribunais internacionais para isso. Isso é com eles, a ONU. Mas o Arrow dizendo, vamos entrar e vamos decidir o que as Filipinas e vamos decidir o resultado. Essa é a doutrina Monroe com esteroides sobre o mundo inteiro, não é? Sim, não, absolutamente. Ou esta, a doutrina Polk. Então, sabe, se você pensar bem, o Polk expandiu para toda a América do Norte. E, nós tomamos aquele território, não foi realmente até chegarmos a Teddy Roosevelt, que a expansão, sabe, nós tomamos as Filipinas, conquistamos Cuba e acho que conquistamos Porto Rico, tudo isso sob Theodore Roosevelt. Então, Roosevelt foi quem internacionalizou isso. A América pode ser a determinante final. Na verdade, a América pode ser a potência imperial. Podemos pegar o que quisermos. O que você está pensando agora quer dizer, sinto muito por isso. Você sabe, eles estão falando em atacar, você sabe, há algum tipo de operação psicológica acontecendo com os protestos estilo Soros de sempre. Todo mundo sabe o que é isso no Irã. E eles estão ameaçando o Irã. E Trump tem a audácia de dizer, se eles atirarem num manifestante, ou como se ele estivesse lá para proteger os iranianos agora. Ele vai proteger os iranianos do próprio governo deles se atirarem num manifestante. O que Mike Pompeo já admitiu, tipo, o Mossad está por trás disso. Caramba, se ele atacar o Irã... Se os Estados Unidos estiverem envolvidos, o Irã já deixou claro, olha, se os Estados Unidos se envolverem, atacaremos as bases americanas, não é? O que significa que podemos perder soldados e marinheiros e outras coisas do tipo. Se as coisas piorarem demais, o Irã já disse, vamos destruir toda a infraestrutura petrolífera da região e pronto, nós basicamente vamos lançar uma bomba econômica em vocês, parceiros, que se der errado para nós, vai dar errado para todo mundo. Sim, toda a infraestrutura da Arábia Saudita, do Kuwait, toda a deles. E sabemos que com os nossos sistemas de defesa aérea não conseguimos pará-lo. Então, a ideia de que alguém vá correr esse risco para literalmente varrer do mapa toda a economia ocidental é pura insanidade. Sim, bem, e além disso, quando se olha para a forma como esta operação de propaganda está a ser conduzida, por exemplo, há alguns vídeos que estão aparecendo na mídia de massa, mostrando grandes multidões marchando, mas eles não mostram um close-up e você não consegue ouvir o que eles estão cantando. Eles apenas dizem, essas são pessoas que estão cantando pela derrubada do Ayatollah Khamenei. Bem, acontece que não é. É exatamente o oposto. São multidões marchando em apoio ao Ayatollah Khamenei e ao regime iraniano. Então, isso é o número 1. A desinformação que está por aí, eu ia falar sobre o 45. Bem, deixe-me levá-lo pela linha do tempo. Às 10 horas da manhã de hoje, eu fiz um podcast que, com sorte, será transmitido amanhã ou no sábado com o Nima Al-Khorshid, que comanda o podcast da Logworks, e com o Mohamed Marandi, o professor lá no Irã. Bem, o Nima mora no Brasil, mas ele é iraniano de nascimento, nascido lá no Irã, e ele acabou de voltar ao Irã para visitar a família dele, a mãe e o pai, pela primeira vez em 12 anos. Então, eu fiz uma chamada de Zoom com eles e gravei. Hoje de manhã, às 10h11. E aí, alguém que eu conheço acabou de me mandar. O Irã desligou a internet. E eu vou... Bem, eu poderia te dizer desde mais ou menos 5 horas atrás, ainda estava tudo funcionando, sabe? E isso foi durante a noite. Isso era o que fizemos, o equivalente a 8h30
desculpe, 6:30 da tarde lá em Teherã. Então, novamente, há essa desinformação sendo divulgada pelo Ocidente e o alvo disso não é o povo iraniano. O alvo disso, o objetivo é você e cada pessoa na sua audiência, é para nos fazer acostumar a acreditar. Sabe de uma coisa? Temos que parar esses iranianos, este Ayatollah. Precisamos parar esses terroristas iranianos. Então, por Deus, quando Donald Trump age, as pessoas dizem, viva! Finalmente alguém está os defendendo. É só isso que é. Isso é uma grande mentira projetada para condicionar o povo americano a aceitar outra guerra. Sabe, antes de irmos, temos uns 10 minutos, gostaria de lhe perguntar sobre a acusação. Porque, sabe, como as pessoas sabem, a minha formação é em administração policial e trabalhei com, sabe, procuradores gerais em Maryland para escrever, sabe, para redigir o documento, as acusações. E eu fazia os investigadores redigirem o material e depois tive de reescrevê-lo e submetê-lo aos procuradores gerais para as acusações. Portanto, tenho experiência nisso. Essa é de longe a pior porcaria que eu já li. Eu daria um F a qualquer um que tivesse dado não era bem assim. Uma acusação deveria ser concisa. Havia apenas um monte de ele é um cara mau, ele é terrível. Era como um documento de propaganda para te dizer o quão mau ele era. Eu não vi nenhuma substância ali. E apenas acusações vazias, sem substância, Larry? Então, sim, ele trabalhou com o Hamas e o Hezbollah e o cartel de Sinaloa. E, quem era a pessoa do Hamas? Qual é o nome dele? Em que dia ou em que datas foi que eles se encontraram? Onde se encontraram? A que horas se encontraram? Quanto tempo durou a reunião? E o que foi discutido na reunião? Então, houve alguma ação subsequente tomada a partir daquela reunião que mostrasse que, pelo menos estabelecesse uma causa provável de que, Maduro estava agindo em nome ou em representação do Hamas, ou do Hezbollah, ou do Sinaloa, ou sei lá, de quem quer que seja? Você não tem nada disso, não, sabe? E eu sei que você fez isso quando estava em serviço, e você teve que participar de escrever, os seus relatórios. Sabe, você não podia ser vago. Você diria, em 15 de dezembro, às 2 da tarde, em Baltimore, em tal e tal, na rua Vesey, e, você descreveria o local e você contaria o que aconteceu e quem estava envolvido. Você sabe, esses são detalhes que você pode, então, apresentar como prova no tribunal. Mas algumas das coisas de que eles estão acusando o Maduro, eles o estão acusando de tomar decisões sobre carregamentos de drogas, mesmo antes de ser presidente, mas eles estavam insinuando que essas foram decisões tomadas como presidente. Então parece que eles nem conseguiram acertar os fatos sobre isso. Bem, eles basicamente falaram sobre voos indo da Venezuela para, a França. Que diabos isso tem a ver com os Estados Unidos? E a propósito, ele tinha uma metralhadora em violação do código do ZEUA. Espera um minuto. Ele é o presidente de outro país. O que poderiam perfeitamente tê-lo acusado de excesso de velocidade na New Jersey, na New Jersey Turnpike, enquanto ele estava em Caracas. Certo. Sim, quer dizer, eu pensei que alguém estivesse brincando. Isso tem que ser uma piada. Não, está bem ali na acusação. E é seria uma coisa se ele, viesse aos Estados Unidos para uma visita, descesse do avião carregando uma metralhadora, certo? Então ele cometeu um ato em território americano. Mas possuir e carregar uma metralhadora em Caracas, Venezuela? Eu não sei quais são as leis em Caracas, mas parece que se você é presidente, pode fazer o que diabos quiser. Isso é simplesmente... eu acho que a administração Trump, se isso realmente for a julgamento, eu acho que há uma grande probabilidade que Maduro vai se safar. Bem, o que é realmente horrível, o que é terrível mesmo, é que quando li aquilo, o que me deu arrepios foi o nível de total incompetência. Você sabe o que eu quero dizer? Quando você lê algo assim, você pensa. Se você tem um mínimo de competência e profissionalismo, se fosse você e eles escrevessem isso e dissessem, ei, Larry, aqui, leia isso, você ou eu.
E aqui, Larry, leia isto. Eu não sou um alto funcionário. Garland, leia isto. Eu diria, é melhor tirar esse lixo do lugar do meu escritório e quero saber quem o escreveu. É o que eu diria. Quem escreveu isso, quero-o no meu escritório agora mesmo e quero que os demitam. Eles não precisam trabalhar para nós. Se você não consegue fazer nada melhor que isso, está no emprego errado. Você precisa ir fazer um curso de escrita criativa em algum lugar. Talvez você possa escrever histórias infantis. Então, a ideia de que isso chegou até quem? Eu acho que Marco Rubio, Pam Bondi, e eles leram e disseram, sim, eu acho que é uma boa ideia, é horrível para mim. Sim, isso é incompetência. Sabe, embora eu não fosse um juramentado, o 1811, sabe, agente da lei, um oficial federal de aplicação da lei, os meus parceiros, sabe, o Bob Neves era um deles e o Moynihan, ele também era. Mas nós elaboramos queixas que eram, na verdade, acusações contra a Philip Morris, a R.J. Reynolds, a British American Tobacco, a Japan Tobacco International, a JTI. Sabe, você tem a data, a hora, as pessoas envolvidas. Neste caso, estávamos a analisar como os cigarros estavam a ser utilizados num esquema de lavagem de dinheiro. Sabíamos quantas caixas de cigarros havia, de onde elas eram enviadas, do ponto A ao ponto B, e qual era o preço. Todo tipo de detalhes. E é isso que você olha para esta polêmica, é só isso que é. É apenas uma peça política, uma peça que foi feita para insultar e inflamar e apelar às emoções das pessoas. Parece que o Maduro tem um advogado de defesa muito bom. Então eu acho que ele será capaz de realmente criar alguns problemas para os promotores federais. E o que eu entendo é o seguinte, eu li hoje, e seja verdade ou não, faz sentido, que quando o prenderam, eles iam deixar a esposa dele, e ela disse, não, se forem levar meu marido, terão que me levar também. Eu li isso em várias ocasiões, e eles disseram sim, e quando a levaram, e depois apresentaram acusações contra ela também. Eu acabei de dizer que você viu, parecia que ela tinha apanhado. Sim! Sabe de uma coisa? A outra coisa é realmente muito estranho. Volte e dê uma olhada em todas as fotos diferentes que foram tiradas nas primeiras 24 horas após a sua captura. Ele tem mais trocas de roupa, de vestuário. Sim, claro. Do que uma modelo num desfile de moda, desfilando na passarela. Quer dizer, o que diabos é que isso significa? Então sim, há muitas coisas nisso que simplesmente não fazem sentido. Isso, sabe, essas coisas, elas têm um som ruim, uma aparência ruim, um cheiro ruim. Quando eu vejo, quer dizer, somos, eu suponho, homens à moda antiga. Quando eu vejo uma mulher que parece ter sido espancada, cara, isso me dá uma sensação muito, muito ruim. Sabe o que eu quero dizer? Quer dizer, isso é uma péssima notícia. Isso é quer dizer, você não deveria espancar ninguém. Essa mulher, ela parece ter uns 50 ou 60 anos. E ela está... Ela tem 70 anos. 70 anos. Você agrediu uma mulher de 70 anos. Que papelão. Sim. Não, é só... é uma vergonha. Mas, sabe, como conversamos no sábado, o fato de que a Delta, que esta operação foi realizada numa noite de lua cheia, totalmente iluminada, não havia, sabe, escuridão. Não havia urgência para executá-lo, mas eles escolheram fazê-lo de bom grado. Você sabe, isso apenas te diz que isso é, mais uma vez, mais teatro kabuki. Isso foi feito para se criar uma narrativa, mas eu não acho que esteja a correr tão bem como a administração Trump esperava. Sabe, eu sou um homem paciente. E eu lembro de ter ouvido uma citação que nunca esqueci. Cuidado com a fúria de um homem paciente. Sabe, a Síria está desmoronando agora. Agora, a Síria, eles pensaram que tinham infiltrado um terrorista. Agora, há combates a todo tipo de loucura. Lá parece haver insurgências na Síria. Todo esse projeto está desmoronando. Eles fazem essas coisas, fazem uma coletiva de imprensa. Olhem só, temos Jolani à frente da Síria. E então, 1 ano, 2 anos depois, você tem uma bagunça infernal nas mãos, certo? Ok. Eles fizeram isso e o Trump fez essa coletiva de imprensa prévia e Pete Hegseth, meu Deus, aquele cara me deixa louco de raiva, o homem mais estúpido do planeta, e ele diz, ele sai e eles estufaram o peito e tudo mais, e eu fico tipo,
Vamos rever isto em 30, 60 dias, 90 dias, um ano. Quando olharmos para trás, tenho a sensação de que todo o seu... Porque eles nunca têm um plano, sabe o que quero dizer? Eles simplesmente fazem algo, mas não são inteligentes o suficiente para, na verdade, nem sequer ter um plano maligno e diabólico. Eles nem sequer têm um plano. Certo, sim, sim. Não, eu concordo. Sabe, infelizmente o Hexat, ele é tipo, ele é o equivalente humano. A unhas arranhando um quadro negro. Sabe, aquele cara chato, irritante. Mas, sim, isto é, sabe, eu chamei isso de Este foi o momento missão cumprida do Donald Trump, o George W. Bush dele. Então, quem se recorda que em maio de 2003, Bush realizou uma grande celebração no convés de um porta-aviões, declarando missão cumprida. E apenas 2 meses depois, os Estados Unidos estavam profundamente envolvidos numa guerra civil muito grave, com as suas tropas a serem alvo de múltiplos ataques. Chamamos de campanha terrorista, mas era uma insurgência. E quando uma insurgência mata soldados, desculpe, isso não é terrorismo, é guerra. Sabe? Mas custou, sabe? Custou algumas vidas. Não uma quantidade enorme, mas acho que o número total de mortos foi de cerca de 3.600. Bem, há muita conversa sobre 30 a 50 a 80 milhões de barris de petróleo e eles vão fazer o que queremos e reerguer o país. Tenho a sensação de que, do jeito que esses desastrados incompetentes são, daqui a alguns meses as pessoas vão olhar para isso e dizer, bom, sabe, essa não foi uma atitude muito inteligente. Mas eles não fazem coisas inteligentes, Larry. Enfim, pessoal, deixem-me lembrar a todos do que é importante aqui, e é o seguinte. Se eu não conseguir fazer isso. Aqui vamos nós. E vou até descer e colocar em tela cheia. Sonar 21, sonar21.com. Esse, vocês podem ver, é o site realmente ótimo do Larry. Todo o bom trabalho dele é feito lá. Como podem ver, ele escreve artigos, sabe? Muito regularmente ou quase diariamente. Ele tem artigos lá o tempo todo. E ele tem o bom e velho Peter Hansler, um cara que conheci, um sujeito incrível. Ele comanda, acho que um fórum político, mas ele escreve ótimos artigos, então há coisas boas lá. Ele tem seus anúncios. E claro, o que é importante é isto. Então, a ver esta coisinha que diz apoiem-nos, podem apoiar via PayPal, Payshoot, Patreon, Buy Me a Coffee. Lembrem-se, pessoal, que as pessoas que fazem isto, como o Larry, eu, o Scott e todos os outros, sabem, nós tiramos do nosso próprio bolso para isto. Não estamos a fazer fortuna. Muitas vezes, na maioria dos casos, mal temos sorte se conseguimos cobrir os custos. E sabe, fazemos o melhor que podemos porque acreditamos no que fazemos. Então, acessem o Sonar 21, certifiquem-se de apoiar o Larry se puderem e apenas certifiquem-se de que, mesmo que não tenham um tostão, vocês podem copiar sonar21.com e partilhá-lo em todas as vossas outras plataformas de redes sociais. E outras pessoas terão a oportunidade de ir lá e aproveitar essa boa informação. Larry, muito obrigado. Aprecio muito que tenhas voltado e passado um tempo comigo novamente. Quando quiser, irmão Nixon. E tenha um bom dia. Obrigado. Você também. Certo, pessoal? Valeu. Compartilhem em todas as suas redes sociais. Falou?